centro do meu ser. Jesus seja o centro do meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti. Jesus seja o centro do meu ser.
nosso Deus. Nessa noite, Deus, eu quero te lembrar, irmão. Que você pôs sua fé em prática. E lembrando o tamanho do Deus que nós servimos. A nossa alma canta. Nos permite sentir a presença do Espírito de Deus. Mais grande, Jesus, mais grande. Eu creio no Deus de milagres. Eu creio no Deus de milagres. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem passado, mas eu creio no Deus de milagres. Eu creio no Deus de milagres. Nosso Deus ainda não parou de operar milagres.
Pai do Senhor para mais igreja. Maravilhoso estar na presença de Deus. Você que trouxe suas Bíblias, se pudesse abrir o livro de Atos. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Capítulo 16, versículo 25. Como de costume, eu vou ser bem breve. Não sei, não sou nenhum tipo de pregador, mas o irmão Jacinto me pediu para eu estar cobrindo ele, provavelmente eu não chegava a tempo, né, trabalho. Mas como cristão, a gente sempre tem que ter algo para compartilhar, amém? Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é rema, a palavra de Deus ela é viva. Do jeito que a palavra de Deus sempre falou comigo, vai falar contigo nessa noite, amém? Quem encontrou? Amém. Essa tradução minha, a tradução nova, a tradução linguagem de hoje, talvez vai estar um pouco diferente da sua tradução. Ela diz assim: mais ou menos à meia-noite, capítulo 20, versículo 25, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Repete comigo: Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Mais uma vez, bem forte, enfatiza isso. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu, tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Amém? Você pode fechar sua Bíblia, você pode se sentar. E vamos orar a Deus. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença, meu Pai, pela sua presença manifesta, maravilhosa neste lugar. Deus, quem sou eu? Quem somos nós, meu Pai, para sentir tamanha presença, Pai? É a tua graça, Pai, que nos permite sentir a tua presença. Muito obrigado. Eu te peço, meu Pai, nessa noite, para mim, usa, meu Pai, segundo a tua vontade, que eu venha falar somente aquilo que o Senhor quer que eu fale. No nome santo de Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo teu santo nome. Amém, irmãos? Esse é um texto muito conhecido. Eu creio que todos que estão aqui já ouviram falar sobre Paulo e Silas na prisão. Só que, antes de a gente falar um pouco do que é o Paulo e Silas estavam na prisão, eu quero falar um pouquinho o que levou a eles a estar na prisão. A Bíblia nos fala que eles, na segunda viagem missionária de Paulo, eles foram até a cidade de Filipe, e eles buscavam um lugar para eles orar, um lugar de oração. E ali tinha uma mulher que se chamava Lídia. Essa mulher vendia púrpura, me parece. E a Bíblia nos fala que ela temia o Senhor e ela adorava o Senhor. E Paulo, então, ele pregava ali, e a Bíblia nos fala que Deus abriu o entendimento dela. No momento que Deus abriu o entendimento dela, ela recebeu a palavra de Deus pela vida de Paulo, e ali ela se converteu. E a Bíblia então nos fala que ela chama eles, Paulo e Silas, para pousar em sua casa, e disse assim: ó, se você crê realmente que eu adoro ao Senhor, vem e fica na minha casa. A Bíblia nos fala que venha ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. No outro dia, então, Paulo e Silas saem, eles vão até esse lugar de oração, e a Bíblia nos fala que havia uma escrava que fazia com que o dono dela ganhava dinheiro, porque ela tinha um espírito imundo na vida dela, que fazia desviações. E a Bíblia nos fala que Paulo e Silas iam em direção desse lugar, e ela falava: olha, eis aí 2 homens de Deus. Esses homens estão aí em nome de Deus. Escuta o que eles falam, porque vai ser bênção sobre sua vida, vocês vão ser salvos. Isso foi dias e mais dias, até que Paulo, a Bíblia fala que Paulo então olhou para trás e repreendeu aquele espírito imundo saiu dela e ela foi liberta. E pelo fato de ela ter sido liberta, então o seu dono já não fazia mais dinheiro com ela, porque ela já não estava fazendo mais desviações. Então o que eles fizeram? Chamaram, levaram eles até uma praça, né? E ali eles quiseram, de certa forma, julgar eles, despiram eles e deram um couro neles com vara, né? E aí então os jogaram na prisão. E eles ficaram, a Bíblia fala que eles colocaram numa cela bem obscura, bem no fundo dessa prisão. Então, eles disseram para o carcereiro, para eles tomarem cuidado, para esse carcereiro tomar cuidado, e para esse carcereiro não deixar eles fugirem, para tomar conta desses prisioneiros. E a Bíblia nos fala, então, no texto que a gente leu, a gente chega até onde a gente leu aqui agora, que Paulo e Silas, então, eles começaram a orar e começaram a cantar, e os alicerces dessa cadeia, foi um terremoto tão grande depois disso, os alicerces se abalaram e as portas se abriram. Pois é, essa é a história. Agora eu quero trazer um pouco para a nossa vida. Quando Paulo e Silas vinham em direção
a esse lugar que ia orar, como eu já disse, essa escrava vinha e dizia assim: olha, esses são homens de Deus, e os elogiavam. E é isso, nisso aí eu já começo a aprender algo na nossa vida. Muitas vezes nós que somos cristãos, né? Pessoas que pregam, pessoas que tocam, pessoas que exercem algo na nossa igreja, sempre vai vir pessoas com um tapinha nas costas, vão sempre vir pessoas para a gente querer, de uma certa forma, elogiar, mas nem todos os elogios provêm de Deus. O que eles queriam fazer ali, muitas vezes, queria elevar o ego deles, e para Deus seja toda a glória. Amém. Quando nós fazemos algo para Deus seja a glória. Amém. Não adianta você começar a fazer as coisas para Deus, e com certeza as pessoas vão vir e falar assim: você toca muito, você prega muito. Não se encha, mas deixe que o Espírito de Deus cresça. Importa que eu diminua e ele cresça. Ali era um espírito satânico que chegava para Paulo e queria desviar o foco dele, que era o quê? Fazer a obra de Deus, se encher da presença de Deus. Ele queria fazer com que ele se enchesse o seu ego. E ele, com o discernimento do Espírito Santo de Deus, repreendeu aquele espírito imundo. E ela foi liberta, ela foi salva. Mais para frente eles foram e começam então a orar a Deus. E eu parei para pensar nisso aqui. A Bíblia nos fala que enquanto eles cantavam e louvavam, todos os presos que estavam lá, a Bíblia fala que no versículo 25, fala assim: mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Isso aí eu achei bem interessante, essa parte. Porque, se você for pensar, o que será que passou na cabeça desses presos, né? Poxa, esses caras tomaram uma surra ali agora, né? Porque que fizeram bem, né? Libertaram essa mulher, tomaram uma surra, estão machucados, despiram ele, estão lá com o tronco por cima, todos eles estão cantando. Talvez não pensou assim: cala a boca, né? O outro falou assim: eu queria ser que nem essas pessoas. E o que eu aprendo nisso aí, irmãos, é que muitas vezes você está passando pela prova porque você faz a obra de Deus e você está sendo observado por pessoas. Tem pessoas que estão escutando o que você está fazendo. Quando você está passando pela sua prova, você é exemplo quando você passa pela sua prova. Porque ali eles escutavam Paulo e Silas cantando e orando. Se a pessoa sabia falar assim: aí Paulo e Silas murmuravam e todos os presos escutavam. Não, eles estavam passando por prova, eles estavam na prisão, eles estavam presos, e todos que estavam lá puderam gozar do bom testemunho de Paulo e Silas. Eles cantavam e louvavam enquanto estavam sendo presos. Irmãos, nós somos influenciadores. Aonde nós passamos, temos que ser influenciadores do bem. Mostrar que nós somos servos de Deus. E mesmo que nós estivermos passando pela prova, nós entendemos que o Deus que permitiu que nós entrássemos no cárcere, na prisão, é o mesmo Deus que abala alicerce, é o mesmo Deus que manda terremoto, é o mesmo Deus que ouve o clamor e ouve o louvor de um servo de Deus preso injustamente. Irmãos, Deus não é injusto, jamais vai ser. E isso é um fato muito lindo de ver que Deus ouviu a oração desses homens. Quando você estiver na sua prova, meu irmão, não murmure. Quando você estiver passando por prova, não murmure. O título dessa campanha é: quando nós oramos e adoramos, Deus nos manda a vitória. Não é quando nós murmuramos, não é quando nós reclamamos. A gente tende, o ser humano tende a murmurar, o ser humano tende a reclamar. É sempre: está ruim, está mal. Esses dias atrás, eu na minha companhia, foi dito que no Natal, as últimas 2 semanas, a companhia ia fechar. A primeira coisa que veio na minha cabeça: poxa, a gente trabalha o ano inteiro, né? Nas 2 últimas semanas, eles vão fechar? Como é que é isso? E Deus vai lá e usa a boca de um ímpio. Você não crê em Deus, não, meu irmão? Na hora, eu falei assim: meu Deus. Ele falou assim: eu creio em Deus, é Deus que vai nos suprir. Na boca de um ímpio. Nós temos que ser assim, irmãos. A gente tem que dar graça. A Bíblia fala assim: tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dá graças. Está passando pela prova? Está no cárcere? Louva, adora. Está passando por prova? Adora. Irmãos, a Bíblia nos fala que depois que eles começaram a orar, e começaram a clamar, e começaram a louvar a Deus, veio um tamanho do terremoto, e os alicerces daquele cárcere foi abalado, e todas as portas se abriram. Quando essas portas se abriram, o carcereiro que tivera dado a ordem para ele tomar conta dos presos, quis se matar.
porque ele pensou que todos os presos que estavam lá tinham saído. Todos conhecem essa história. Mas eu acho muito interessante, irmãos, é que quando Deus nos dá a vitória, Deus nos dá a vitória para A ou B ficar cobiçando você, ou para você fazer inveja a ninguém. A vitória que Deus te dá é para você salvar vidas. Aquele testemunho deles ali salvou a vida desse carcereiro. Porque a Bíblia fala que ele se ajoelhou para eles e falou assim: o que eu preciso fazer para servir esse Deus? Ele falou: somente crer no Senhor Jesus vai ser salvo você e sua casa. Irmãos, quando Deus te dá a sua vitória, vai ser para você mostrar e para todos verem que o Senhor é Deus. E o Senhor é Deus. Não existe outro Deus além dele. Existe um Deus grande que quebra correntes. Existe um Deus grande que treme alicerces de cadeia. Tudo para salvar vidas. Eu creio que Deus permitiu que Paulo e Silas foram para lá, porque esse homem e a casa dele foram salvos. Se ele não tivesse passado por aquilo, talvez esse carcereiro não havia sido salvo. Então, irmãos, em tudo que você vai passar, dê graças a Deus, que às vezes Deus quer te usar naquilo ali. Eu me lembro que quando eu fui tirar minha carteira no estado de Washington, isso há mais ou menos 5 anos atrás, eu sempre fui muito curioso a respeito de carro. E desde pequenininho, meu pai me ensinava a dirigir, então eu já sabia. Ele no Pensilvânia dirigia o carro do Sérgio, que era de marcha, né? Eu já sabia dirigir. E eu fui tirar minha carteira e eu lembro que eu passei na prova de escrita da primeira. Eu falei assim: agora tá moleza, a prova de direção rápido. Beleza, vou voltar no primeiro dia. Quando eu cheguei lá em Washington geralmente tem uma pista assim, tem uma pista no meio que você usa, caso você vai fazer uma interseção para o direito, para a esquerda, e tem outra pista voltando. O instrutor chegou para mim e falou assim: faz uma esquerda aqui. E eu peguei, quando eu ia fazer a esquerda e usar a faixa do meio, vinha uma ambulância exatamente na faixa do meio. Então eu não pude entrar na faixa do meio, então eu tive que parar onde eu estava. E eu já estava com medo, né? Pô, se eu passo aqui, andando aqui, a ambulância está passando, ele vai me reprovar. Dali mesmo eu peguei e virei. E ele falou assim: faz o seguinte, ele foi me indicando, volta aqui, vai lá, vai aqui, chegamos lá. Aí eu pensei: e aí, passei? Eu falei assim: não, você foi reprovado. Eu falei assim: mas por que eu fui reprovado? Eu falei: não. Aí na hora me deu uma revolta. Eu falei: meu Deus, por que eu fui reprovado? Ele falou: olha, você é um ótimo motorista. Eu mostrou aqui: até agora você ia tirar 100 na prova, você não fez nada de errado, mas você cometeu uma infração. Você não usou a faixa do meio para você virar. Eu falei assim: nossa, e aí, eu posso fazer a outra prova aqui amanhã? Eu falei assim: não, só daqui a uma semana. Eu, não. Aí na hora eu fiquei revoltado, falei: Jesus, misericórdia, nossa, e com uma semana aqui, meu Deus do céu, e não vou trabalhar, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e só murmurando, e só murmurando. Eu queria ser a pessoa do exemplo aqui, mas eu não sou. Pois é, só murmurando. E depois, mais pra frente, aí eu conversei com a minha esposa na época, era minha namorada ainda. Eu falei assim: nossa, que raiva, vontade de ir embora. Ela falou assim: fica aí, dá graça a Deus. Você não sabe por que você vai ficar aí. Pois é. Aí nessa casa tinha umas 20 pessoas lá, né? Eles falavam que a pessoa que chegava com dinheiro lá, colocava a mão no bolso, e a outra mão vinha por trás. Sempre eles estavam a mão na cabeça, por causa que se não é perigoso não te roubar o dinheiro. Tinha muita gente nessa casa. E aí chegou uma determinada pessoa, que até aqui de Salto River, esse cara que estava lá era desviado. Quando ele chegou lá, eu peguei e começamos a conversar e tudo, e a gente não tinha nada para fazer, ficava lá e fomos conversando, e daqui a pouco: eu sou evangélico, eu sou desviado. Eu falei: o pai, eu comecei pensando, poxa, tá aí, fiquei aí por causa disso. E nisso eu comecei a evangelizar ele, começando a falar de Jesus, e chegou mais um, e fui evangelizando também. E eu sei que nessa semana que eu estive lá, 2 pessoas voltaram para a igreja, glória a Deus. Beleza, dei mais um tiquinho aí. Eu voltei e feliz, estou com a minha carteira, graças a Deus. Quando eu cheguei aqui, aí eles falaram assim: dentro de uma semana a sua carteira vai chegar. Eu falei: pois é. Passou uma semana, passou 2, nada. Eu falei assim: não tem jeito não. Eu ligava para ele, eu falei: não, rapaz, espera, não preocupa não. Aí eu fico afoitozinho, não aguento, faço uma coisa. Eu peguei e liguei na Motor Veículo lá. Eu falei assim: eu estou esperando a minha carteira, até agora não chegou. Eu falei: não, sua carteira voltou. Eu falei: por quê? Porque o seu nome não estava no caixinho do correio. Eu falei assim: nossa, Deus do céu, misericórdia. Aí eu fiquei mais revoltado ainda. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Nossa, tem que voltar lá em Washington. Eu morro de medo de avião, irmão. Sério mesmo. Eu morro de medo de avião. Turbulência que me mata. Que negócio é só Jesus. Aí eu peguei e... tá bom, vamos voltar lá. E peguei, comprei a passagem, voltei. Cheguei lá na questão de um dia. Quando eu chego lá, tinha uma faixa de 6 pessoas, mais ou menos, lá. Dessas 6 pessoas, 3 pessoas desviadas.
E eu lá no quarto, aí o pessoal estava conversando, sabe como é que limpa? Só conversa no bar, besteira. Aí eu falei pro cara assim, eu posso usar seu computador aqui? Eu falei, pode, vontade, no hotel. Nisso eu comecei a ver uns vídeos de negócio de bateria. Quem me conhece sabe que eu sempre tô vendo negócio de bateria, de música. Aí nisso eles me perguntaram assim, pô, tô vendo que você tá mais caladinho, hein, cara? Você é crente? Eu falei assim, graças a Deus, cara. Eu, pois é, rapaz, tem um amigo meu que falou isso. Eles começaram a fazer perguntas. Quando eu vi, já tinha umas 10 pessoas assim, todos me fazendo perguntas a respeito da Bíblia. E eu tinha me murmurado, por que eu ia ter que voltar? E depois eu entendi que Deus me trouxe lá, permitiu, porque pessoas que estavam lá precisavam de ouvir a palavra de Deus. Amém. Então, irmãos, quando acontecer algo na sua vida, quando você estiver num cárcere, numa prisão, não murmure. Dê graça, ora a Deus, que quem te dá a vitória é o Senhor dos Exércitos, é o Deus grande. É Ele que nos dá a vitória. Amém, irmãos? Quando Deus tiver a sua vitória, vai ser porque todos vão glorificar e vidas vão ser salvas através da vitória que Deus vai te dar. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite? Não sei se você quer uma oração, não sei se talvez essa palavra falou contigo, mas a gente, nós os cristãos, nós tendemos a murmurar quando Deus quer, que muitas vezes nós queremos dar graça. Às vezes a gente pergunta, Deus, por quê? Por quê? E Deus está assim, calma que você vai ver. Que eu vou fazer na sua vida. Talvez se você quer uma oração, vem aqui à frente, eu tenho certeza que vou ter um preso aqui que vai orar por você. Eu tenho certeza que eu vou ser o primeiro a estar aqui na frente. Porque a gente muitas vezes é afoito, a gente é ansioso, a gente quer que as coisas aconteçam assim. E muitas vezes a gente não entende por que está passando por certo tipo de provas. Mas Deus nos mostrou hoje que muitas vezes as provas vêm para o nome dele ser glorificado. Aleluia! O nome dele ser glorificado. Amém? Ninguém quer receber a oração? Eu vou passar a palavra para o pastor. Aleluia. Pedro, eu gostaria que você tornasse cantar Quão Grande És Tu. E você que quer receber uma oração, por favor, eu convido já o grupo de missões que vem estar aqui na frente. Nós vamos estar orando por esse povo, nós vamos estar abençoando esse povo. Evangelista, diaconisa Brandina, que são líderes do grupo de missões. Enquanto o Pedro vai estar cantando, eu quero que nesse momento você declare com a sua boca quão grande é esse Deus que você serve. Não importa as dificuldades, não importa as situações, quão grande é esse Deus. Aleluia! Nessa noite eu tenho certeza que cárceres nessa noite estão sendo abaladas. Deus está te dando vitória nessa noite. Deus está te dando vitória a você nessa noite. Porque há um Deus grande trabalhando por você. Por isso mesmo, começa a adorar ao Senhor. A Bíblia diz que eles oravam, eles cantavam. Começa a falar com o Senhor nesse momento. Qual é a sua vitória? Com aquilo que está te prendendo nessa noite. Começa a confessar e dizer: Ei, Senhor, eu sei que o Senhor vai me libertar nessa noite. Eu sei que o Senhor vai me libertar nessa noite. Diz para sua alma nessa noite: olha, eu sirvo a um Deus que Ele é grande na minha vida. A enfermidade, eu sirvo a um Deus que Ele é grande na minha vida. Problemas impossíveis, eu sirvo a um Deus que Ele é grande na minha vida.
um que entrou aqui nessa noite. Deus, o Senhor sabe cada um qual foi a situação que cada um entrou aqui nessa noite. Espírito Santo, eu peço agora, Senhor, que comece a trabalhar. Senhor, sem enfermidade eu não sei, mas uma coisa eu sei, que o Senhor é grande. Ah, a libertação, o Senhor é grande para libertar. Você que tem algum pedido de oração e gostaríamos que nós orássemos por você. Você que tem alguma fotografia, alguma pessoa que nessa noite você quer que nós oramos por ele também. Nós estaremos ungindo, nós estaremos orando. Oh Deus. Oh Espírito Santo. Oh Deus, Senhor Deus, Santo, Santo, Santo. Deus, Tu és tremendo, Jeová. Tu és tremendo. Verdade. Diácono Marcilei, cadê o Diácono Marcilei? Por favor, brother, ora aqui. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, mais uma vez eu quero elevar minha voz diante de Ti, meu Pai. De novo eu te agradeço por essa presença real aqui em nosso meio, meu Pai. Maravilhoso Deus, eu quero te apresentar essa mesa, meu Pai. Aqui estão nossos pedidos, meu Pai. Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, meu Pai, sobre esses objetos, meu Pai, sobre essas fotos, chave de carro, chave de casa. Eu te peço a sua bênção especial, meu Pai. Seja guardando nossos lares, seja nos protegendo quando saímos para dirigir para o nosso trabalho. Meu Pai, eu te peço sobre essas fotos aqui apresentadas, meu Pai, se essas pessoas que ainda não te conhecem, só possa dar a eles uma chance de conhecer, meu Pai, no nome de Jesus. Te peço, meu Pai, sobre essas vidas, às vezes estão pedindo cura, meu Pai, que só possa curar nessa noite, só possa tocar, meu Pai, de uma maneira especial, meu Pai.
Meu Deus, eu te peço, entra de providência, meu Pai, sobre os pedidos aqui colocados. Opera do teu milagre, meu Pai. Faça conforme o teu querer. Alianças, meu Pai, sobre os matrimônios. Proteja, meu Pai, os teus filhos e as tuas filhas, meu Pai. Guarda e proteja, dê a cada dia mais amor, mais união, no nome de Jesus. É que nós te oramos no nome de Jesus. Também sobre as carteiras, meu Pai, sobre as nossas finanças, meu Pai. Eu também te peço a tua bênção, a tua proteção. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode dar uma salva de palmas, Senhor. Pode buscar o seu objeto. Porque Deus é bom. Quão grande é Deus. Amém? Irmã Norete.